Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. Bendito seja Deus que nos dá a força da palavra e da Eucaristia para seguirmos adiante. A Igreja proclamará neste 33º domingo do tempo comum o capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19, que vai dizer: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo é um evangelho que parece meio enigmático, né? Jesus fala dos eventos, da natureza, e encontramos aí o povo admirado, né? A admiração é uma coisa que é própria do ser humano, que é muito comum ao ser humano. A admiração pelas grandes coisas, grandes construções, shoppings, lojas, tudo isso leva o povo a admirar, né? Admirar é o primeiro momento de conhecer a coisa em si, né? Então, de fato, quando Jesus fala do templo, o templo era realmente muito grande. O templo tinha uma área de 1.500 metros quadrados. Então vejam que era uma coisa grande. E as pedras que eles utilizaram, né, para a construção do templo tinham 20 metros, mais ou menos 20 metros de comprimento. E era coberto, este templo era coberto de mármore branco. O mármore reluzia a luz solar, a luz do sol, e deixava aquela reflexo da luz do sol para que toda a comunidade pudesse perceber a sua grandiosidade, a sua solidez aparente. Era de fato algo muito bonito pela beleza e esplendor. Parecia uma joia preciosa. Era o centro religioso, político e social de Israel. Era um sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Então, o templo representava tudo isso, né, que nós estamos vendo, ouvindo agora. E como proposta, né, era um sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo, né? No entanto, o Evangelho deixa o povo meio cabisbaixo por conta da admiração. No entanto, Jesus faz uma afirmação chocante. E ele diz: não ficará pedra sobre pedra, ou seja, tudo será destruído, tudo será derrubado, tudo será colocado no chão. No entanto, aqui temos o primeiro grande ensinamento teológico desse texto do Evangelho. Nada neste mundo é permanente. Tudo é passageiro. Tudo tem o seu final. Tudo o que é construído pela mão humana, seja instituições, sistemas econômicos, impérios e até mesmo estruturas eclesiais visíveis, esta está sujeita
a decadência e a ruína, ou estas estão sujeitas à decadência e à ruína. A Igreja Católica, ao longo da sua história, aprendeu esta lição de forma dolorosa, porém salvífica. Ela não é a dona de Deus. A Igreja Católica, com suas estruturas também, ela não é a retentora de Deus. Por isso, não é dona de Deus. Mas a Igreja Católica é sacramento, ou seja, sinal e instrumento da presença de Deus que transcende qualquer edificação de pedras. Veja que coisa interessante. A igreja não é detentora, mas é sacramento. E sacramento que contém a presença de Deus que transcende qualquer edificação de pedra. A tentação, e é a nossa tentação, é acreditar que a fé depende da solidez destas pedras. E isso não é verdade. A fé não depende da solidez de pedras. Não depende dessas coisas. Jesus, com esta afirmação e com esses ditos, nos desinstala completamente. Ele nos desinstala e nos convida a colocar a nossa segurança não no que é transitório, mas nele mesmo, no próprio Jesus, que é, segundo o Salmo, a pedra angular rejeitadas pelos construtores, que permanece firme para sempre. Então, Jesus é tudo isso aí e é essa pedra que os pedreiros rejeitaram. Perante o anúncio de guerras, revoluções, terremotos, esse anúncio está contido no Evangelho, a reação natural das pessoas é uma reação de pavor, uma reação pavorosa mesmo, né? Mas Jesus é categórico e ele afirma no próprio Evangelho: não fiqueis apavorados, não será o fim. Não é o fim daquele que crê. Aquele que crê não poderá ter um fim catastrófico como esse. A perspectiva da Igreja Católica, herdada desta passagem, é de discernimento dos sinais dos tempos. Estes eventos não são um fim em si mesmos, nem são a vingança de Deus. Deus não se vinga de ninguém. São, nas palavras do apóstolo Paulo, dores de parto. Confira Romanos, capítulo 8, versículos 22. Dores de parto. E nós sabemos que o que nasce depois do parto
é sempre uma vida nova, é sempre uma vida que nasce e nos dá a alegria. Nasce também o reino de Deus, o novo reino ou o reino de Deus nasce após esse anúncio escatológico de Jesus. Depois da perseguição, depois da guerra, depois de tudo, nasce o reino de Deus que Jesus afirma muitas vezes no Evangelho está próximo de nós. A igreja, portanto, não é uma comunidade de catastrofistas que aguardam o fim do mundo. E aguardam o fim do mundo com morbidez, tristes, acabrunhados, sem coragem. Pelo contrário, a igreja é uma comunidade de esperança, que mesmo no meio do caos, consegue ver a mão de Deus agindo na história, conduzindo tudo para um fim bom. Né? Estes sofrimentos são uma provocação que purifica e amadurece a comunidade eclesial, purifica e amadurece a comunidade eclesial, mas não um castigo cego. Não é um castigo cego. Eis a parte crucial e específica da missão dos discípulos. Vejam só que a missão dos discípulos está realmente aí toda nesse bojo, né? Jesus muda o foco dos eventos cósmicos para a experiência pessoal e comunitária. Há totalmente uma inversão de Jesus em relação a estes acontecimentos. Jesus muda, né, a visão dos eventos, que a princípio eram cósmicos, para uma experiência pessoal e comunitária, né? E comunitária por causa dele, né? Porque ele vai dizer: sereis presos e perseguidos. Esta será a vossa oportunidade para testemunhar a fé, ou para o testemunho. O testemunho, portanto, é um testemunho cristocêntrico. Jesus Cristo no centro desse testemunho, por isso, cristocêntrico. A perseguição é por causa do nome de Jesus. A perseguição é por causa do nome de Jesus. E isso não é por uma ideologia política ou por um erro do seu político de estimação, mas pela fidelidade a Jesus Cristo. Pela fidelidade a Jesus Cristo, nós temos que dar esse testemunho. A Igreja Católica é, por sua natureza, confessante e professante. Confessante porque confessa a fé em Jesus Cristo. E professante também porque professa a fé recebida dos apóstolos. A fé recebida dos apóstolos, a fé que eles transmitiram, a fé que eles receberam de Jesus. Ela existe para proclamar que Jesus
é o Senhor. Depois, a defesa daqueles que professam a fé em Jesus Cristo não é uma defesa humana, é uma defesa divina. Não sereis vós que havereis de preparar a vossa defesa, diz Jesus no Evangelho. Porque eu vos darei palavras tão acertadas. Esta é uma promessa do Espírito Santo. Portanto, a homilia, a catequese, o anúncio do Evangelho não são frutos da simples eloquência humana, mas da ação do Paráclito. Ele o nosso defensor, que nos ensina o que dizer na hora certa. A Igreja Católica e Apostólica Romana é guiada pelo Espírito Santo, e não apenas pela sabedoria humana ou pela ciência. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joinha aí, né? A catequese está boa. Se inscreve no canal, faz o teu comentário e compartilha esse material para os teus amigos. O mais importante realmente é que você, além de compartilhar o material, se inscreva no canal se não for inscrito. E também é muito importante que você dê o seu like aí, o seu joinha, o dedinho para cima aí, você dê o seu like, porque isso ajuda a plataforma a reconhecer que essa catequese é importante e levar para muita gente. Nós temos que fazer missão aqui dentro da plataforma social, dentro das plataformas sociais. Deus vos abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos, bom final de semana.